Há pouco estávamos conversando no intervalo interativo sobre, nesse momento, a diferença na estratégia, né? Na divulgação, o Cruzeiro postando nas redes sociais uma foto do Cássio treinando, e o Cláudio falou assim: se fosse o Cuca, o técnico do Atlético, ou aliás, se fosse o Cuca, o técnico do Cruzeiro, significaria que o Cássio não joga. Vocês lembram num clássico anterior aí, uma fotinha do Lianco ao lado do Cuca num treinamento? E todo mundo sabia que o Lianco não ia jogar, né? Mas botaram a fotinha do Lianco ali pra saber, sabe? Tentar dar uma confundida. Quem sabe? Quem sabe o Lianco vai pro jogo e o Lianco não foi pro jogo. Mas aí é uma diferença aí realmente nessa estratégia. Ô Panzi, vamos lá. Primeiro o impacto quanto a muito provável presença do Cássio neste Superclássico de amanhã. É fundamental. Goleiro de confiança. Não que o Otávio não seja um bom goleiro. É sim um bom goleiro, uma grande promessa. Mas é o Cássio, né, cara? O Cássio vive uma fase espetacular já há algum tempo, desde a chegada do Jardim. Vocês falaram aí do processo de emagrecimento, tá muito bem fisicamente, segue sendo um goleiro decisivo, liderança. É uma grande notícia para o torcedor do Cruzeiro, a presença do Cássio, e o restante da equipe do Cruzeiro, nenhum tipo de dúvida. Eu também acredito que o Gerson termine o Clássico e não inicie, por conta da minutagem que ele teve na meio de semana, já vinha de um longo período sem jogar. É o que a gente conversava agora há pouco. Não podemos esquecer que é uma pré-temporada. O Gerson está sendo preparado para a temporada de 2026, então não precisa passar o carro na frente dos bois. É um processo também. Do lado atleticano, o Edu, aliás, deixa eu só informar aqui um gol do Norte, hein? Norte está empatando com a equipe do Pouso Alegre. Hermel de novo, hein? Hermel fez gol no Atlético. Sim. Na rodada passada fez gol, acho que é o terceiro gol dele no estadual. Norte 1, Pouso Alegre também, temos 27 do primeiro tempo. Do lado atleticano, você considera natural a quantidade de dúvidas, Edu, ou deveria ter menos nesse momento? Deveria ter menos, mas eu considero natural por ser o Jorge Sampaoli, o técnico do Atlético. Mesmo nos bons momentos em 2020, ele não repetia time. Então, o Edu falou que são poucos garantidos. Quais são, Edu? Garantidos. Garantidos? Everson, Lodge e Dudu. É por aí? Eu acho que esses jogam, tá? Mas eu não tenho tanta certeza do Dudu, não, mas acho que vai. Mas Everson e Lodge, esses vão pro jogo. O Atlético não tem zagueiro, né? Disponível. Por conta disso, os zagueiros também vão, né? Aí é Juan e Alonso, não tem muita dúvida. Aí o ouvinte pode estar dizendo, continua sem ter zagueiro. É porque não estão bem. Os zagueiros que o Atlético tem hoje no elenco, eu acredito serem zagueiros para elenco e não para serem titulares, à exceção do Lianco, que hoje está lesionado, mas é o melhor zagueiro. Por isso que eu acho que o Galo já deveria ter ido ao mercado atrás de um nome, mas ainda em tempo, porque a gente está falando de 30 dias ou menos, né? De 30 dias de trabalho, mas o restante é um mistério. Mas tem uma coisa que não é mistério, Cirilo. O quê? A estrutura, o desenho. O Atlético do Sampaoli é uma equipe que faz uma saída com 3 jogadores, às vezes 3 zagueiros, às vezes 2 zagueiros mais um volante, ou 2 zagueiros mais um lateral. Aí vem a dúvida. Quem vai ser o terceiro homem da saída? Não sei. O Atlético faz uma saída com esses 3 mais 2 à frente, mais 2 volantes. Aí vem a dúvida. Quais serão os 2 volantes? Serão 2 ou 3 mais um volante? Não sei. À frente desses 2 volantes, uma linha com 2 jogadores bem rente à lateral, às vezes um ponta de um lado, um ala / lateral de outro. Acredito que sejam Lodge e Preciado. Estou apostando nesses 2 jogando. E os atacantes com meia. Eu me recordo que no jogo do retorno contra o Cruzeiro, o Hulk não foi titular. E se você olhar para o adversário de hoje, é o mesmo. Aliás, o adversário de amanhã é o mesmo time. Naquela ocasião, o Sampaoli olhou e falou: opa, é melhor eu não ter o Hulk aqui e ter jogadores com maior pegada para impedir uma saída. Então já não garanto o Hulk mais. Aí você pode ter Coelho, você pode ter Dudu, você pode ter Bernard, você pode ter Rony. O Scarpa é um cara que não entrou contra o América, pode ter sido preservado para esse jogo. Então, cara, o Atlético é um grande ponto de interrogação quanto a nomes. Para mim, não quanto à estrutura tática. Estrutura tática, para mim, está cada vez mais definida, desenhada. Um time que vai tentar ter a posse da bola, vai tentar pressionar a saída do adversário, fazer essa saída com 3 jogadores. Mas nome, quem serão os escolhidos para fazer essas funções? É com o Cláudio, não é comigo, não. Então fala aí, Rezende. Eu creio que os 2 zagueiros estão garantidos mesmo, o Juan e o Alonso. Não dá pra gente descartar o Natanael fazendo ali, ele já fez isso, né, contra o Tombense.
Foi quando o Galo teve o time considerado titular. Agora, ele pode colocar, por exemplo, e aí seria uma novidade, o Maicon para fazer essa saída de 3 também, por que não? O Franco ele nunca fez, né? Alan Franco, ano passado foi um dos jogadores mais regulares do Atlético. Sim. Esse início de temporada do Alan Franco é muito ruim. Ele jogou muito mal contra o América. Mas é início de temporada. Tem uma observação sobre o Franco. Ele jogou os 3 dos 4 jogos, né? O único que ele não jogou é o jogo que, teoricamente, teve mais titulares em campo. Aquele jogo, os 2 volantes foram Maicon e Igor Gomes. E aí, cara, você traz pra conversa Franco, Alonso, Igor Gomes, esses caras têm jogado mais que os outros. Porque são jogadores que, fisicamente, eles... Isso é histórico. Ano passado, o Igor Gomes não machucava, Alonso não machuca, Franco não machuca, Rony não machuca. Esses caras não tem uma unha encravada, uma caspa. Esses caras não tem nada, eles não machucam. Fisicamente são jogadores que entregam muito. Então por isso foram escolhidos para esses jogos mais vezes. Não necessariamente serão titulares para o restante da temporada. É porque fisicamente são jogadores que entregam mais que os outros, principalmente no início de temporada. A gente não pode descartar o Vitor, porque é um jogador que o São Paulo gosta, tanto que ele foi titular agora no primeiro jogo dele, né? Jogou muito bem. E foi bem, muito e tem esse detalhe. Então, se ele quiser preencher mais o meio campo, como disse o Edu, ele pode colocar 2 volantes mais o Vitor. E aí o Bernard, pra mim, joga, o Dudu, e aí o Hulk também eu deixo dúvida. Mas com essa questão aí de negociação do Rony, que surgiu a notícia hoje... Não sei se ele vai começar com o Rony. O Galo quer contar com o Rony amanhã, viu, Cirilo? Pelo menos a informação que a gente obteve, já entrando no assunto do Rony, Corinthians tem interesse no jogador. No Corinthians, a apuração feita, inclusive pelos nossos colegas do itatiaesporte.com.br, eu conversei com alguns setoristas do Corinthians também hoje. A informação no Corinthians é que não tem negociação. Tem interesse, monitoramento. Está monitorado, é um pedido do Dorival, mas não tem negociação. Agora, nosso colega André Hernan, que é muito bem informado na questão de mercado da bola, trouxe até valores. Seriam 25 milhões de reais, 3 anos de contrato. O Rony estaria interessado em ir. Mas o Galo, nesse momento, como é clássico, quer focar no clássico. Não quer avançar em nenhuma negociação. E pelo que eu senti... A diretoria e o Sampaoli querem o Rony para amanhã, pelo menos. Aí segunda-feira define aí se vai avançar ou não com essa questão do Corinthians. Tema bom pra gente conversar no segundo tempo. Também com a opinião do torcedor pelo YouTube, hein? No Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Conversa boa sobre isso. Segundo tempo a gente tenta escalar. Segundo tempo vamos fazer o time ideal para cada um. Do lado do Cruzeiro, o Emerson Fancelli, eu te perguntava assim várias vezes no ano passado. Cruzeiro é aquele, aliás, você vinha. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidjalba naquele momento, vai ser o Jonathan agora, porque o Vidjalba tá fora, Kaique, aí você avança, você vem Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira, Caio Jorge, todo mundo no Brasil sabe qual é o Cruzeiro ideal, né? Exatamente. E eu tô apostando ele pra amanhã, viu? Tô apostando ele pra amanhã, tipo, vamos colocar assim, tem essa questão aí que nós deixamos... como eu expliquei na minha primeira participação, não era mistério, era uma questão física, uma questão clínica. E aí eu fui dar uma apurada nesse negócio, porque hoje em dia, ô Cirilo, a medicina esportiva, a gente está com o nosso Fabrício aqui, ele pode até falar melhor, né, porque ele estava lá dentro. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito do que na época do Fabrício, que não tem tanto tempo assim. Chamou de velho, hein, Fabrício? Daqui a pouco você se defende. Olha só. Dia inteiro de tratamento, pesa. Aí dá para falar em tecnologia, dá para falar em biologia e dá para falar em envolvimento do jogador, né? Então são 3, vamos colocar que são 3 partes fundamentais na parte que eu apurei. Tem a tecnologia, que o Cruzeiro hoje tem um maquinário aí de última geração. Tem a biologia, que hoje também é utilizada a favor do atleta, que vai favorecer ele estar em campo, e tem também o desejo do atleta, porque não adianta também o jogador ter biologia e ter tecnologia e ficar dentro de casa. Não adianta, né? O cara vai à toca, faz o tratamento, faz em casa o que pode fazer, e foi por isso que, mais uma vez, você lembra do Caio Jorge? Que todo mundo falou assim, não, o Caio Jorge saiu machucado da seleção brasileira e jogou, gente.
Teve trabalho, mas teve envolvimento do atleta. No caso do Cássio, também teve envolvimento do atleta, foi um trauma, realmente o tirou do duelo contra o Democrata ali no segundo tempo, mas foi um motivo aí muito especial, importante para ele treinar hoje e tá pro jogo de amanhã, né? Naquela espinha dorsal de Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Vale lembrar também, Cirilo, que Romero e Lucas Silva não foram pro jogo contra o Uberlândia. Nem no banco. Contra o Democrata, nem no banco. Né? Então descansaram de tudo. Já era um indício que a ideia era descansar os atletas para amanhã. O que me chama a atenção nesse começo de temporada do Cruzeiro, ontem no Goleada nós fizemos uma arte com as escalações de Atlético Cruzeiro a cada rodada, né? As 4 rodadas do estadual. O Cruzeiro tem uma figurinha carimbada em todos os jogos e vai ter amanhã também. Jonathan Jesus. Joga todos os jogos até aqui nesse começo de temporada, né? A quinta partida. E terminou como titular, né? Contra o Corinthians, lembra que o Vidalba machucou? Então terminou o jogo como titular. Agora... Tá ganhando pontos, não tá, Pansieri? Nessa escala aí? O Tite, na hora que o Tite pediu pra ele ficar. Ô Cirilo, essa de bastidores, hein? O bastidores... não tem mais, mas aí tem a nossa TBB estendida, a nossa turma do bate-bola estendida, então dá para fazer uma de bastidores. Olha só, quando o Tite chegou ao Cruzeiro, havia sim uma chance muito grande do Jonathan Jesus deixar o Cruzeiro para o Zenit. O Zenit tinha mandado observador, já tinha ali mapeado o atleta por inteiro e tal. O que acontece quando o Tite chega e começa a ver vídeos do jogador, treinos do jogador, e depois vê o Jonathan Jesus em atividade, porque ele foi um dos primeiros a se apresentar, ele falou, opa, peraí, não vai deixar esse menino embora não. E o Cruzeiro comprou baratinho, hein, Pansieri? Comprou baratinho do Ceará, né? E aí, não vai embora não, preciso dele. E agora vai ganhando a confiança do treinador e da comissão técnica do Cruzeiro. Eu acho que isso está na cara, né, Cirilo? Porque mesmo que o Vidalba volte, hoje o titular é o Jonathan Jesus. Ô Edu, o Jonathan Jesus subiu nessa escala aí da titularidade do Cruzeiro até quando o Vidalba voltar? Eu acho que sim, entendo que sim, até porque o início de temporada do João Marcelo também não é bom. Não é bom, não pela falha no jogo contra o Democrata, mas porque não é bom. E o João Marcelo, ele ficou um longo período parado, voltando de lesão, pré-temporada, readaptação, então tem que dar o desconto. Mas ele não tá bem, o outro zagueiro é um garoto ainda, e o Tite apostando e dando minutos pro Jonathan Jesus, que, convenhamos, é muito bom zagueiro. Muito bom. E o Cruzeiro ganha em altura também no seu sistema defensivo. Pansieri falou aí em tecnologia, envolvimento, vou acrescentar mais 2. Economia e atendimento. Mas eu tô falando do Shopping Show Automall. Você que quer comprar seu seminovo, quer comprar o seu carro, quer virar a chave na virada de ano, em 2026, vá ao Shopping Show Automall. O Jonathan Jesus, por exemplo, ele ficou em Belo Horizonte porque lá na Rússia é só o Shopping Show Automovski. E não é a mesma coisa que o Shopping Show Automall, né? Então, Raja Gabalha, 2.440, você encontra os seminovos com as melhores lojas de seminovos. Quer carro novo? Tem concessionária, as financeiras, as principais estão lá dentro para você negociar a melhor compra para o seu carro. Shopping Show Automall, Raja, 2.440. Quem é bom também é o Maurício, hein? Meio-campista do Palmeiras. Finalizou de direita, no cantinho, fraquinho. Tá meio devagar o Rafael, não tava não, Marcos? Tá meio devagar o goleiro do São Paulo. Palmeiras tá fazendo 1-0 contra o São Paulo, clássico choque rei na Arena Barueri. Palmeiras em vantagem, o jogo começou às 6h30. Atualizando o Campeonato Mineiro, deixa eu destacar Norte e Pouso Alegre, 40 do primeiro tempo, 1-1. Daqui a pouquinho às 7h30 tem o RT e Itabirito. Para fechar essa primeira parte contigo, Pansieri. Só para fechar que esse trabalho todo do Cruzeiro lá tem o doutor Sérgio Campolina, né? O doutor que já está há tanto tempo no Cruzeiro, né? Então é um trabalho que é feito da medicina, com a parte de fisioterapia, com a fisiologia. Tem o João Marotoni também, é um departamento muito legal, né? E vale dar créditos a esses profissionais que estão lá na Toca da Raposa e que trabalham, né, dia a dia para que tudo aconteça, né? Você vê o Vidalba está aí nesse processo de recuperação, o Matheus Henrique está no processo de recuperação, enfim, é uma turma que trabalha muito sério. O ano passado o Cruzeiro teve baixo índice de lesão,
né, em relação a outros clubes do futebol brasileiro. Inclusive a Globo fez uma matéria em relação a isso, sobre essa força aí do Cruzeiro como departamento médico. Então tem aí toda a atenção do Cruzeiro com esses profissionais. Boa, Pansieri. Cláudio, já segundo tempo com vocês dois, inclusive, pra gente falar mais de Atlético e Cruzeiro. Nós vamos tentar escalar o time e nós vamos falar mais sobre essa história do Rony, combinado? Combinado, inclusive sobre o mercado do Atlético, Cirilo. Podemos ter na próxima semana, já que o Atlético tem aí esse foco, a diretoria não quer falar em negociação nesse momento, nem saída nem chegadas, mas eu apurei hoje e eu trouxe no Rádio Esportes, podemos ter 2 chegadas e 2 saídas na semana que vem. Então, chegada, primeiro volante é prioridade 1, né? E o outro pode ser zagueiro, né? O zagueiro que virou também para o Sampaoli uma necessidade aí, ele cobrou da diretoria. E saídas. Atacantes estão sobrando aí no Galo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, tem o Rony, tem o Júnior Santos, tem o Biel, né? Podem sair, pelo menos 2 desses aí, na semana que vem, então. O Cassierra hoje participou do treino novamente, daqui a pouco a gente volta, não pode estrear amanhã ainda, mas pode estrear daqui a pouco aí pelo Galo, daqui a pouco tem mais no segundo tempo.